teve Gonzalo Tapia, que a gente comentava aqui já nos bastidores também da pronúncia, né, Giovanni Chacon? Mas para trazer a informação para a galera, então, que esquentou a conversa entre São Paulo e River Plate. Entre o clube e o staff do jogador, estava tudo muito bem encaminhado desde ontem já. Então, assim, desde o primeiro contato, ele ficou muito animado com essa possibilidade e já, assim, demonstrou que ele quer muito vestir a camisa do São Paulo. Então, essa parte foi, entre aspas, fácil de ser resolvida. Aí, resta ainda a parte do River Plate. Pela minha apuração, o São Paulo vai pagar um valor baixo pela liberação desse empréstimo, pelo que eu tive acesso, seria em torno ali de 100 mil dólares, então, né, pela liberação do empréstimo até o fim de 2026, e o passe fixado será fixado em menos de 2 milhões de dólares, pelo que eu tenho de apuração, 1,7 milhão de dólares é o que seria, então, estabelecido entre São Paulo e River Plate pelo empréstimo do Tapia, jogador de 23 anos, chileno, atacante, cai pela ponta direita, pode jogar também centralizado, pode jogar pela ponta esquerda, então a busca do São Paulo no mercado. Queria a sua opinião, Chacon, em relação a essa contratação. Eu entendo totalmente quem acha que não é um jogador patamar do São Paulo, quem fala isso ou aquilo. Cara, mas a gente tem que ter em mente também, Chacon, também entendendo a situação do clube, que o São Paulo hoje não tem dinheiro para fazer algo muito além de Gonzalo Tapia. Não, assim, cara, não vai contratar nível, sei lá, Flamengo, Palmeiras, né, Botafogo, caras que chegam muito estabelecidos, com uma, cara, previsão de venda futura, que você paga um valor, isso não vai acontecer. Então, acho que a gente tem que também ter o pé no chão com o mundo real, né? E eu, cara, particularmente não vou dar minha opinião de um cara que eu nunca vi jogar, né? Então, espero para ver jogar, espero que ele chegue bem. Ele não entra em campo desde março, né? Então, estava no banco ali do River Plate, sem espaço, isso também justifica essa negociação. Foi sondado aí no começo do ano pelo Vitória do Carpini, que hoje caiu inclusive do Vitória do Carpini, né? Mas queriam ele no começo do ano, não conseguiram chegar a esse acordo, mas é um cara, então, que está próximo, ainda não está nos finalmente, não é que é só assinar, que está por detalhes, mas deu uma boa avançada na conversa com o River aí pelo Tapia, Chacon. Assim, eu tenho acompanhado um pouco menos, assim, eu gosto de acompanhar o futebol sul-americano em geral, e eu tenho acompanhado um pouco menos a Argentina nesses últimos tempos, não tenho tido tanto tempo assim, mas é um jogador que esteve na Universidade Católica do Chile, né? O que me preocupa mais nessa negociação é que o pedido tinha sido por um jogador de lado, e ele é muito mais um jogador de centro, um centroavante, um cara mais sabe, de centralizado. Não é tão ponta, tem um pouquinho de velocidade, mas não é nada brilhante também, do que pouco lembro e vi de Gonçalo Tapia. Tanto que no River Plate, quando ele chega sem custos, né, ele ganha pouquíssima minutagem nessa temporada. Acho que é um tiro no escuro que o São Paulo acaba dando, porque duvido que tenha sido necessariamente uma indicação do Crespo. Se foi, me surpreende bastante, até porque ele jogou bem pouco, né? Por exemplo, o pessoal falando assim, ele não é centroavante, não. Errou meu nome, não tem problema. É mais centroavante do que ponta, sim. Ele tem feito muito mais centroavante do que ponta. Inclusive nos últimos jogos. Dos poucos que ele fez, né? Então, assim, o ponto não é nenhuma coisa brilhante, não teve grande minutagem nessa temporada. Venderam, inclusive, quando tinha a parte do mistério, quem é que era e tudo mais, eu achei engraçado. Que foi o seguinte, não, porque ele é um jogador selecionável, ele é da seleção do Chile e tal. Aí você fala, caraca, quem é que é, né? Eu fiquei curioso, né, para ver os jogos da seleção chilena, até puxei ali recentemente os jogos, aí tinha um cara lá que eu fiquei vendo, falei, se for esse daqui é interessante. Até puxar aqui certinho, que eu já me esqueci o nome dele. Falei, pô, porque ele fez os últimos jogos ele esteve como titular. O Cepeda, que é do Colo-Colo. Falei, legal. Aí o valor de mercado um pouco mais, né, acima. Vai falar, às vezes no empréstimo e tudo mais, às vezes vai, né? Eu falei, pô, Cepeda, ok, esteve nos últimos jogos do Chile e tudo mais, o Chile tá mal, né, uma geração chilena mais fraca, né, do que a gente viu
uma geração chilena bicampeã da Copa América, né? Uma seleção chilena de um nível técnico um pouco inferior. Aí, beleza. Aí eu fiquei... Beleza, é um jogador da seleção. Aí quando vem o Gonçalo Tapia, eu falei, pô, quais são os jogos da seleção de Gonçalo Tapia? Falei, vou atrás, né? Porque ele deve ter jogo. Disseram que tem jogo na seleção e realmente tem. Né? Ele fez a estreia na seleção em 2024, né? Em setembro de 2024, menos de um ano, né? E desde então, são 3 jogos que ele fez. Ele fez 3 jogos. De lá para cá foram... da primeira convocação dele, ele foi convocado na data FIFA de setembro de 2024, jogos contra a Argentina e Bolívia. Ele jogou contra a Bolívia, o Chile perdeu de 2-1, jogou 29 minutos. Ele joga contra o Brasil, que o Brasil vence por 2-1, ele joga 14 minutos. Contra a Colômbia, na outra data FIFA, ele Brasil e Colômbia, né? A outra data FIFA, ele também joga contra a Colômbia 30 minutos. Pois ele é convocado para a data FIFA de novembro do ano passado, Peru e Venezuela. Não foi utilizado. Curiosamente, não estou falando que a culpa é dele, tá? Curiosamente, os 2 jogos que o Chile não perdeu. Empatou contra o Peru e venceu a Venezuela. Aí teve um amistoso em fevereiro desse ano. Vitória contra o Panamá 6-1, não foi convocado. E nas 2 datas FIFA desse ano, né? Então em março e agora em junho, Paraguai, Equador, Argentina e Bolívia de novo, não foi convocado. Então eu falei, pô, quando venderam que era um cara da seleção chilena, eu falei, caralho, esse é um cara que, mano, tá comendo a bola, né? Mas não, é um jogador que não teve espaço nessa temporada. Não mentiram, é um jogador que já esteve na seleção chilena. Mas poderiam ter sido um pouquinho mais claro e falado que não era um jogador que já esteve, não um jogador da seleção chilena, são coisas diferentes. Por exemplo, o Mikael, goleiro, já foi para a seleção brasileira. Quer dizer que ele é da seleção brasileira? Não é, entendeu? Então, é isso. Ele foi convocado ali 2 vezes, jogou 3 jogos e tá tudo certo. Só em cima disso também, né, Chacon, em cima dessa possibilidade bem quente já da contratação do Tapia, o São Paulo, então, ele tem 3 alvos de mercado, né, então ele entende que o Tapia vai ser esse jogador para jogar como segundo atacante, ala pela direita e também já jogou como ala pela esquerda, né, então seria esse movimento de contratação por entender que ele é esse meio atacante polivalente, ele pode jogar ali nos 3 setores do meio para frente. São Paulo entende que ainda faltava esse jogador nesse atual plantel, né, que é uma análise que a gente já tinha informado por aqui. Então, o Tapia já é esse jogador aí, então, que está com essa conversa em bom nível para ser a nova contratação do São Paulo Futebol Clube. Chamando o like da galera e deixe o voto na enquete também aqui do Arquibancada em relação ao Tapia. 40% fala que não tem opinião formada e que espera apenas para ver, 36% aprova a contratação e 24% diz que não contrataria. Então o chat está aí participando conosco. Claro, chamando o seu like e inscrição. Rapidinho, eu vou até contribuir aqui. Eu vou colocar sem opinião formada. Eu acho que é mais um tiro no escuro. Acho que São Paulo dá um tiro no escuro. É barato. Eu quero saber quais são os termos da cláusula do empréstimo. Se é tipo aquela meta assim, pô, é uma meta que o cara vai ter que se esforçar, vai ter que apresentar um futebol para bater a meta e aí compensar o que a gente vai... Ou se é aquilo lá, ó, respirou 3 vezes, já bateu a meta, então a gente gasta mais 2 milhões de euros. Porque assim, é uma grana, querendo ou não, lá na frente. Para agora, nem acho muito caro. E se solucionar problemas, beleza. Agora, o mais importante é se esse nome teve o aval do Crespo. O Crespo é que vai... Porque não adianta trazer um cara e o Crespo falar, pô, para mim é inútil. Entendeu? Tomara que seja um nome que tenha o aval do Crespo. Exatamente, Chacon, exatamente. Tá aí, então, a informação com relação ao Tapia no São Paulo Futebol Clube. A gente vai atualizando vocês aí, então, durante o dia aqui no Arquibancada Tricolor, essa semana aí que ainda não acabou. E vale lembrar que no sábado tem jogo, né? Tem Flamengo e São Paulo, cobertura direto do Rio de Janeiro, aqui no Arquibancada Tricolor. Viagem na sexta-feira, assim como o São Paulo Futebol Clube, para trazer tudo para vocês.